Fala, pessoal. Tive que apelar para outra ferramenta aqui. Então, eu vou nesse primeiro momento só aparecer o meu rosto aqui, depois, conforme eu for passando os slides, eu estou gravando essa tela aqui, tá? Vocês podem ver aqui com esse aplicativo aqui, eu estou gravando essa tela para que eu consiga postar aula para vocês hoje ainda. Não sei o que está acontecendo com o Canva, tá? Então, vai nesse formato aqui mesmo. Eu apareço durante um curto período de tempo na gravação, depois vocês vão ouvir só minha voz aí falando um pouco sobre os assuntos de hoje, tá? Então, vamos ao primeiro assunto. Deixa eu pegar o slide aqui. Beleza. Vamos colocar aqui. Então, beleza. Estávamos falando aqui sobre estatísticas mundiais. Esse é o nosso primeiro assunto, tá, gente? Ah, existe um órgão, né? Existem diversos órgãos que cuidam da saúde no mundo, né? Um deles, o órgão principal aí é a OMC e um braço, desculpa, a OMS, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde, e existe um braço da OMS que é a OMC, também conhecida como Observatório Mundial do Câncer, tá? Essa OMC, ela é responsável aí por fazer um ranking, tá? Dos tipos de cânceres, né? Mais comuns que são diagnosticados no mundo todo. Então, nessa, nesse gráfico aqui, vocês podem observar que nós temos aí, né, dentre diversos tipos de órgãos que são afetados aí por cânceres, né? Nós temos aí pulmão, intestino, próstata, estômago, esôfago, não, esôfago, fígado, colo do útero, bexiga, linfoma de Hodgkin, né? Nós temos em segundo lugar, numa posição que não é especial, né? Nós não podemos falar que ela é especial nesse caso, né? Apesar de nós estarmos na Olimpíada e queremos aí sempre alcançar o pódio, né? As posições mais altas no pódio, o câncer de mama, ele não está numa posição invejável, tá? Porque o câncer de mama é o tipo de câncer, né? O segundo tipo de câncer aí que mais mata no mundo, tá? Ou seja, a cada 100 mil mulheres infectadas aí com câncer, né? ah, Em média aí 11,6 mulheres morrem, tá? O que significa que nós temos uma porcentagem de 11,6% de mulheres que chegam a óbito, infelizmente, por conta do câncer de mama, tá, gente? Então, assim, não é brincadeira, é uma doença séria, uma doença que leva a óbito mesmo, e se não leva a óbito, deixa sequelas gravíssimas, né? Não só ah, sequelas no corpo, mas também sequelas na mente, né? Os fatores psicológicos aí são extremamente afetados, tá? Quando uma mulher sofre do câncer de mama. Então, assim, não é brincadeira. Vocês, mulheres, né? E eu digo vocês, mulheres, porque acredito que 100% do meu público nesse momento, nessa aula, sejam mulheres, por conta da procura do curso de mamografia por profissionais do sexo feminino, tá? Vocês, mulheres, têm uma condição invejável aí, né? Que eu dou parabéns, os parabéns, porque vocês têm uma característica aí, né? De procurar o médico mais vezes do que os homens procuram, né? Então vocês costumam, né? Pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço, costumam fazer o acompanhamento aí semestral ou anual com o ginecologista. E quando fazem essa visita ao ginecologista, né? Normalmente aí saem com um pacote de exames para realizar, dentre eles aí ultrassom da mama, a mamografia, tá? E aí vocês conseguem identificar aí problemas em potencial muito mais cedo, tá? O que não tem acontecido muito, por exemplo, é que a grande maioria das mulheres ainda não sabem ou não tem o costume de realizar o exame, o autoexame, tá? O exame de toque nas mamas. E isso é um fator bastante preocupante, porque é uma coisa tão simples que você pode realizar, seja numa troca de roupa, seja num banho, seja em qualquer situação, você pode se tocar, né? Se tocar nas mamas aí e sentir se existe ali algum carocinho, se existe uma pele, uma característica um pouco diferente, né? Existem diversos aspectos que vocês podem ajudar, né, no diagnóstico precoce do câncer de mama e muitas de vocês não fazem. Por isso que é necessário uma conscientização constante aí a respeito do autoexame, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho mais do próximo assunto. Quais são as causas do câncer de mama?
Deixa eu só ver como é que está o tempo da gravação aqui, beleza? Vamos voltar para a apresentação dos slides. Causas do câncer de mama. Então, na verdade, gente, o câncer de mama ele não tem uma causa única, tá? Você não vai ter assim, por exemplo, essa aqui é a causa principal. Não. Existem diversos fatores que estão relacionados ao aumento do risco da doença, tais como idade avançada, né? Normalmente mulheres com 50 anos ou mais, apesar que isso não é uma realidade constante no nosso mundo, né? Mulheres mais jovens também têm sido acometidas de câncer de mama, tá? Fatores endócrinos, ou seja, relacionados aí às glândulas, né? Mau funcionamento de glândulas, principalmente tireoide, tá? Ou história reprodutiva. Fatores comportamentais ou ambientais, tá? Como, por exemplo, má alimentação, tabagismo, uso excessivo de bebidas alcoólicas e também fatores genéticos ou hereditários, tá? Normalmente aí uma mulher que tenha na família um histórico de uma avó, de uma mãe que tenha tido câncer de mama, precisa ter uma preocupação um pouco maior, porque pode ser, não estou dizendo que é 100% dos casos, mas pode ser que ela desenvolva o câncer de mama por conta dos fatores genéticos aí, tá bom? Adiante. Mais alguns fatores do risco do câncer de mama nós temos aí, né? A menarca precoce, ou seja, a idade da primeira menstruação é menor do que 12 anos. Então, precisamos observar aí as meninas que estão menstruando aí entre 10, 11 anos, tá? Ah, precisamos continuar observando ao longo da vida aí para verificar se ela não vai desenvolver nenhum tipo de câncer de mama, tá? Temos também a questão da menopausa tardia, tá? Mulheres após os 55 anos aí que entram na menopausa podem também ah, ser um grupo de risco para o câncer de mama. Primeira gravidez após os 30 anos. Lembra, gente, tudo na vida tem um prazo de validade, né? Não estou dizendo que a gravidez deve ser levada em consideração dessa forma, tá? É só uma, uma forma de eu me expressar. À medida que a mulher envelhece, o corpo dela também envelhece. Então, imagina só, se você começa a gestar após os 30 anos, pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Nuliparidade, uso de contraceptivos orais, né? A gente sabe aí que existem diversos métodos contraceptivos, tá? Não, não sou contra os métodos contraceptivos, mas eu sou contra o uso excessivo, tá, gente? Tudo que nós utilizamos demais faz mal, até as coisas boas. Então, por isso que o uso de medicamentos, né, principalmente os contraceptivos, eles precisam ser controlados. Existe a tal da pílula do dia seguinte aí que mata a gente direto porque é usada indiscriminadamente, né? A pessoa tem a relação sexual, acaba chegando no finalmente, né, na ejaculação aí do homem e não se preocupa com isso, depois fala, a pílula do dia seguinte a gente resolve tudo isso aí. Na verdade, não, gente. A gente tem que ter a utilização de medicamentos tem que ser uma coisa muito controlada, tá? E utilizada em casos específicos, tá bom? Terapia de reposição hormonal pós-menopausa, né? Muitas mulheres têm essa prática aí porque precisam, mas, de novo, tem que ser de maneira comedida, tá? Não ser utilizado assim indiscriminadamente. Eu vou tomar porque eu preciso e porque sim, tá bom? Obesidade e excesso de peso, aí a gente entra naqueles fatores comportamentais, né? Hoje em dia nós temos Smart Fit espalhado pelo Brasil inteiro, não estou fazendo propaganda, tá? Mas nós temos aí diversos programas, né? Que trabalham essa questão de perda de peso, né? De combate à obesidade, tá? Existem, claro, existem pessoas que são mais gordinhas naturalmente, tá? Mas ainda assim é preciso fazer esse controle do peso aí para que não tenha não só o risco de câncer de mama, né, mas como outras doenças aí também, tá? Histórico de câncer de mama na família, como eu falei para vocês no slide anterior, né, mulheres aí que normalmente têm uma avó, uma tia, uma mãe, uma bisa que teve o câncer de mama, precisa ter um cuidado redobrado, porque pode ser aí uma vítima do câncer de mama. Espero que não seja fatal, tá bom? Adiante, consequências do câncer de mama. Gente, lembra que eu falei para vocês que o câncer de mama, ele não, vamos até de uma forma filosófica falar aqui, tá? O câncer de mama, ele não mutila somente o corpo da mulher, mas sim o psicológico também, tá? Imagina vocês aí, né? Se vocês têm uma vida saudável, né? Não sei se têm filhos, se são casadas, né? Enfim, cada um tem a sua vida, trabalha normalmente, estuda normalmente, e de repente recebe o diagnóstico de uma doença que pode ser que
trave parte da vida ou que pode levá-la a óbito se não for cuidada, tá? Então, assim, a reação de choque é muito grande, tá? Então, assim, a mulher sempre, quando recebe uma doença no diagnóstico de câncer, quando recebe uma notícia de um diagnóstico de câncer de mama, normalmente vai levar essa notícia com choque, com medo, com dúvida, psicológico fica abalado, né? Existem casos aí que, inclusive, até casamentos, né, relacionamentos terminam por conta disso, porque os dois, né, as duas partes ali, sejam homem e mulher, seja mulher e mulher, né, não conseguem lidar com essa situação, e aí acaba que não só a parte física da pessoa se deteriora, mas a parte psicológica também, tá? Então eu acho que precisa haver também um trabalho emocional muito forte, tanto da pessoa que, que está sofrendo da patologia, como também das pessoas que a cercam, né? Porque essa pessoa vai precisar de muita força, é uma barra pesada para se carregar, né? Mas eu acho que conforme nós vamos nos adequando às situações aí, principalmente a situação de uma patologia dessa seriedade, né, do câncer de mama, a gente consegue ter uma qualidade de vida, né, ou pelo menos uma sobrevida melhor aí, quando a gente consegue lidar com não só com a parte física, mas também com a parte psicológica, tá bom, gente? Vamos lá. Formas e lesões da mama. Isso aqui é uma coisa bastante importante, porque ajudará aí a identificar possíveis sinais de um câncer de mama, tá? Eu coloquei algumas imagens aqui, não são imagens, né? Infelizmente, a internet está meio travada aí para liberar alguns tipos de imagens, né? Censura demais, né? Então, assim, a gente trabalha com o que pode. Essas imagens aqui, na verdade, são mais para ilustrar o que seria, né? Por exemplo, essa questão da inversão do mamilo, né? Mas não significa, porque existem mulheres que naturalmente já têm o mamilo invertido, tá? Depois eu posto um vídeo complementar para vocês olharem aí, né? Para vocês assistirem, que fala dos tipos de mamilo. Mas o sintoma mais comum no câncer de mama é o tal do carocinho, o tal do nódulo, né? A mulher se apalpa ali, tá fazendo o exame, o autoexame, sente um carocinho e se preocupa e vai ao médico, tá? Porém, não é o único sinal. Nós temos alguns outros sinais que podem vir junto com esse carocinho que vai aparecer na mama, tá? Por exemplo, irritação na pele, aparecimento de irregularidades na pele, como, por exemplo, covinhas ou franzidos, né? Que fazem a pele ficar parecida a uma casca de laranja, né? Quem tem celulite, ah, vai ter uma característica mais ou menos parecida nas mamas, tá? Mas é, um pouco pior, né? A celulite ali, você percebe, você sabe que é uma celulite, né? Claro, todo mundo já viu, né? Mas é realmente como se fosse porque eu falei da celulite porque tem essa característica de casca de laranja, né? Mas ela fica assim, aquela lesão, né? Aquele sinal, ele é mais ou menos como se fosse nessa mama aqui, do lado esquerdo, tá, gente? Vocês estão vendo na tela aí. Fica mais concentrada essa característica de formato de laranja, tá? E aí nós temos também associado a todos esses sintomas, nós temos a dor no mamilo ou inversão do mamilo, ou seja, o mamilo fica para dentro, tá? Como eu falei, existem mulheres que têm essa característica naturalmente, não significa que estão doentes, mas isso aqui pode ser um indicativo de câncer de mama, tá? Aí outros problemas aí, né? Outros sintomas aí que podem ah, direcionar aí uma preocupação com câncer de mama. Por exemplo, lesão na pele que não cicatriza, ou seja, aparece um sinalzinho na pele lá na mama, né? E aquela lesão não cicatriza de jeito nenhum. Então, isso aí pode ser indicativo também. Secreção saindo de um mamilo. E essa secreção, eu já ouvi relatos de mulheres que a secreção parece, né, o pessoal acaba fazendo piada com isso, né, mas é uma coisa muito séria. Tinha uma colega de curso uma vez que falou que o irmão dela começou a tirar sarro dizendo que o leite dela saía com Toddy. Por quê? Porque a secreção, e ela estava, né, no momento em que nós perdemos contato, ele estava com suspeita de câncer de mama. E o sintoma que ela apresentou foi a saída, né, a secreção saindo do mamilo numa cor meio marrom. Tá? Por isso que o irmão fez essa brincadeira besta, que não deveria ter feito, né? Mas a secreção ela saía um pouco mais amarronzada, né? E aí isso aí também pode ser um indicativo de câncer de mama. Aí nós temos aí crescimento de veias,
É bastante semelhante, por exemplo, quando existe a hiperplasia das mamas durante a amamentação, né? As mulheres normalmente que amamentaram ou que amamentam já sabem disso aqui, né? Que as veias elas ficam bastante aparentes, mas se isso acontece fora da amamentação, também pode ser um motivo aí de preocupação, né? Para que possa procurar um médico o mais rápido possível. Vermelhidão, mama quente ou inchaço, né? É o que eu falei para vocês, aí a mama fica um pouco mais febril, tá? Ah, ou então avermelhada, muito sensível, né? Com bastante dor, também pode ser indicativo. Inversão ou mudança no formato do mamilo, foi o que nós falamos agora há pouco, né? O mamilo entra para dentro da mama aí e fica aquele negócio meio estranho. Alteração no tamanho ou assimetria, né? A mama ela cresce demais, né? E a outra fica do tamanho normal, ou então ela cai demais, né? Também pode ser um indicativo. O tumor na pele, propriamente dito, né? A tumoração na pele, então aquela ferida sai na pele ali, ou então você consegue enxergar ela por baixo da pele, também pode ser indicativo. Afundamento, endurecimento ou enrugamento da pele, foi como eu falei, né? Que a pele ela adquire esse formato de casca de laranja, de celulite aí, né? Numa região mais concentrada, tá? E mudança na textura da pele, também associada a essa parte aí da pele em forma de casca de laranja. Então, você percebe que existem alguns sintomas internos e alguns sintomas externos. Na próxima disciplina, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia da mama e vocês vão entender um pouco melhor aí sobre onde esses problemas podem acontecer, tanto na parte interna quanto na parte externa, tá bom? Dando sequência aqui, queria falar com vocês um pouquinho também sobre diferenças de células saudáveis para células cancerígenas. Nós temos um diagrama bastante simples aí, mas que ele é bastante conclusivo, tá? Então nós temos células no nosso corpo, né? Vocês sabem que todos os nossos tecidos e sistemas são formados por células, e as células elas têm uma característica bastante próxima, né? Mesmo que elas sejam diferentes aí nos sistemas que elas compõem, por exemplo, células musculares são diferentes de células da pele, que são diferentes de células ósseas, né? Mas normalmente elas têm a mesma característica, né? Elas têm uma membrana plasmática, né? Que é aquela parte de fora. Normalmente a gente associa até a célula é uma bolinha, tá? Mas não significa que todas elas são uma bolinha, então, mas nós temos aí na parte de fora aí a membrana plasmática, o citoplasma, né? As organelas que estão ali embebidas nesse citoplasma, e nós temos o núcleo. Então, as células normais aqui, ó, são representadas nesses quadradinhos aí com essas bolinhas. Revestimento normal dos ductos mamários com uma única camada de células colunares, ou seja, uma forma homogênea, né? Colunas aí sendo formadas aí, tá? Do lado, nós temos algumas alterações benignas. Lembra que nós estamos falando de células normais, elas formam uma coluna e uma linha única aí, né, de células. Nas alterações benignas, o que pode acontecer? Múltiplas camadas de células com a forma mantida. Não aumentam o risco de câncer no futuro, porém, né, ela causa uma certa preocupação. Hiperplasia usual, adenose, esclerose, né? Ah, entre outros problemas aí que não trazem risco à vida da paciente, né, à vida da mulher, mas ainda assim podem causar certa preocupação. Aí nós percebe que parece que a gente está jogando videogame, né? Nós estamos aí passando as fases, né? Nós temos a hiperplasia com atipias, tá? Que são as células elas permanecem em camadas, né, em colunas, porém o núcleo dela já está um pouco mais expansivo, né, já está um pouco maior. Vocês podem perceber por essas bolinhas roxas no meio aqui, ó. Primeira etapa do processo de formação do câncer, com alterações do tamanho do núcleo devido a alterações do DNA. As pessoas com esse tipo de alteração têm risco 4 vezes maior de câncer de mama, 1% ao ano. Gente, só para vocês entenderem, não sei se durante a disciplina de anatomia vocês falaram sobre apoptose celular. Tá? A apoptose celular, na verdade, nada mais é do que a morte celular programada. Todas as nossas células, elas se renovam, tá? Nesse processo de renovação das células, as células elas vão morrendo. Células defeituosas também tendem a morrer. O problema é que, os maus hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, como por exemplo, má alimentação, né, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de cigarro, consumo de drogas, etc. Essas células defeituosas, elas tendem a ter a morte programada delas afetada.
O que que isso significa? Elas podem morrer antecipadamente ou podem morrer tarde demais. Ou seja, células danificadas se reproduzindo, elas vão reproduzir cada vez mais células danificadas, gerando um risco maior aí de doenças, tá? Nessa situação, quando as células danificadas elas começam a gerar outras células danificadas, elas, como eu falei para vocês, elas podem gerar outras patologias, dentre elas o câncer de mama, que nós estamos tratando nessa disciplina, tá? E aí nós temos a divisão do câncer de mama em duas, tá? Que nós temos o carcinoma in situ e o carcinoma invasor. O carcinoma in situ, ele é a segunda etapa do processo de formação do câncer. As alterações do tecido já são quase idênticas ao câncer, mas a lesão ainda permanece dentro do ducto mamário, ou seja, quase 100% dos casos de câncer de mama se originam no ducto mamário, tá? Lá na UDLT, que é a unidade que é a porçãozinha lá da mama que vai produzir o leite materno, tá? Então, nesse carcinoma in situ, as células cancerígenas elas estão se multiplicando, mas elas estão ainda dentro desse ducto mamário, elas não se espalharam. Diferente, por exemplo, do carcinoma invasor, que é a próxima etapa, tá? Porque uma vez que essa UDLT, né, que essa unidade aí que gera o leite, ela acaba se rompendo por conta das células, né, em crescimento constante ali, acaba se rompendo e acaba espalhando pro resto da estrutura e pode cair na corrente sanguínea, né, sistema linfático e gerar uma metástase. Por que que é importante vocês entenderem isso aqui, gente? Porque próximo à parte dos ductos mamários passa o sistema linfático. O sistema linfático, dentre as suas tarefas, né, dentre as suas responsabilidades dentro do nosso corpo, uma delas é retirar o lixão que nós estamos produzindo, tá? No nosso catabolismo. Metabolismo tudo que nós produzimos de bom, catabolismo é tudo que nós produzimos de lixão. Então, quando nós temos uma célula defeituosa, uma célula cancerígena, isso aí é considerado lixão pelo nosso organismo, né? O sistema linfático vai passar recolhendo essas células e vão acabar espalhando para o resto do corpo, tá? E aí é onde nós temos a famosa metástase, tá bom? Beleza, pessoal. Aqui finaliza essa parte. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o protocolo BIRADS, que é uma coisa bastante importante também. Nós falaríamos na próxima disciplina sobre o protocolo BIRADS, mas eu acho que já é válido nós falarmos nessa disciplina aqui. Podemos voltar na próxima disciplina também falando sobre isso, tá? O protocolo BIRADS, gente, deixa eu colocar na tela aqui para vocês verem. Nada mais é do que um protocolo que ele tem um sistema de relatórios aí, geram alguns dados, né? Para que os médicos, né, o sistema de saúde possa trabalhar aí com os dados que os pacientes apresentam, tá? Então vamos lá. O protocolo BIRADS, em português, né, ele significa basicamente o seguinte: imageamento da mama, relatórios e sistema de dados. Qual que é a definição dele? É um protocolo de laudos dos exames de mamografia e ultrassom. Nesse protocolo foi criado um vocabulário técnico específico, ou léxico, que define as condutas e achados na imagem. Atualmente existem 7 níveis de BIRADS, que vão de 1 a 5, além do 0 e 6, que são considerados à parte. Então vamos lá, vamos para essa tabela aqui. Dentro do protocolo BIRADS, como eu falei para vocês, nós temos aí 7 níveis, sendo que não os mais comuns, tá? Mas os que identificam alguma coisa dentro da paciente são 1, 2, 3, 4 e 5, tá? No caso do BIRADS 1, significa o quê? Que o exame que a paciente realizou, a biópsia, a mamografia, o que quer que seja, é um exame negativo, tá? Não tem achado mamográfico nenhum e a conduta é rotina de rastreamento, beleza. Ah, teve lá, teve um sintoma, né, apalpou, achou que era um nódulozinho, mas no final das contas não era nada. Beleza, vida que segue, mas vamos continuar rastreando aí por algum tempo, tá? Para verificar se não aparece de novo. BIRADS 2 é o benigno, ou seja, tem um achado, porém o achado é benigno.
Quando é identificado que o achado é benigno, você também tem a mesma conduta do BIRADS 1. Você vai acompanhar esse achado mamográfico, né, por algum tempo, para ver se ele some, se ele continua ali, se ele não cresce. Aquela coisa assim, de 6 em 6 meses ou de ano em ano no médico ali, para verificar se as coisas estão em ordem dentro do seu organismo, tá bom? Aí nós começamos a nos preocupar um pouquinho mais, porque no BIRADS 3 nós temos um achado que ele é provavelmente benigno. Porém, ele tem uma certa suspeição de ser maligno. Mas é uma certa suspeição muito pequenininha ali, tá? Ele é um achado, como eu falei, é um achado provavelmente benigno, tá? E o que que vai ser feito de conduta aqui? Controle radiológico por 3 anos, semestral no primeiro ano e anual dos próximos 2 anos, tá? Confirmando a estabilidade da lesão, volta à rotina, eventualmente biópsia. Ou seja, se existe aí um achado provavelmente benigno, você vai cuidar desse achado aí por 3 anos. Primeiro ano de 6 em 6 meses, tá? Ou seja, 2 vezes naquele primeiro ano. Nos próximos 2 anos, uma vez por ano, você vai lá no médico, realiza os exames e vida que segue também, tá? Beleza, confirmou, não cresceu, permaneceu benigno ali ou sumiu, volta à rotina, tá? De acompanhamento, continua aí uma vez por ano. E pode ser pedido uma biópsia nesse caso aqui, tá? Para verificar se esse achado é maligno ou benigno. Aí nós temos aí o BIRADS 4, que é o BIRADS suspeito. E aí esse BIRADS suspeito ele pode ter uma baixa suspeição, uma média suspeição ou uma alta suspeição. Esse achado, ele é um achado suspeito de malignidade. Opa, o médico viu ali identificou o achado e falou assim, isso aqui provavelmente pode ser maligno, tá? E aí qual que é a rotina? Vai fazer uma biópsia e vai fazer uma análise microscópica nos tecidos, ou seja, vai olhar no microscópio lá e ver se o bichinho tá lá, tá bom? Nós temos depois o BIRAD 5, que é o altamente suspeito, tá? Que é aquele que é quase certeza de que é um. Eu falo quase, porque se vocês olharem, né, se vocês fizerem um pente fino aí nos seus exames que vocês realizaram ao longo da vida, você nunca vai ter um exame que diga assim, é 100% de certeza. Sempre vai ter lá, suspeita de tal coisa, né? Suspeita de, sei lá, qualquer doença que nós tenhamos. Então, assim, nunca vai haver um laudo que diga assim, 100% de certeza. Sempre vai ser suspeita de tal, tá? Então, o BIRAD 5 ele é altamente suspeito, o achado é altamente suspeito de malignidade, e aí, como eu falei, a conduta vai ser semelhante à conduta do BIRADS 4, biópsia e análise microscópica dos tecidos. Fechamos os BIRADs principais, agora vamos para os especiais, vamos dizer assim. Nós temos o zero, que é o incompleto ou inconclusivo, ou seja, no BIRAD 0, você precisa de avaliação adicional, ou realizar outras incidências mamográficas, ou realizar algum tipo de manobra, ou realizar uma ultrassom, ou qualquer outro tipo de exame, tá? Realiza-se a ação necessária e classifica conforme as categorias anteriores. Ou seja, você localizou um achado mamográfico ali, né? Localizou uma possível lesão, não consegue concluir se ela é benigna ou maligna, realiza os outros exames e automaticamente você passa a classificá-lo com os outros cinco. Um, dois, três, quatro ou cinco, tá bom? E o 6 é o paciente já diagnosticado, já comprovado por biópsia, mas que ainda não realizou a cirurgia. Ou seja, é mais como se fosse um BIRADS de acompanhamento, tá? Ele vai ser realizado ali, ele vai ser identificado, né? Para controle de quimioterapia, antes de uma cirurgia definitiva ou no início do tratamento pós-diagnóstico para complemento da avaliação. Então, gente, protocolo de BIRADS é uma coisa simples, tá? Não é decoreba, mas é importante vocês entenderem aí qual que é cada categoria. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que essa disciplina tenha sido esclarecedora para vocês, tá? Como eu falei, nós vamos ter um momento aí de perguntas e respostas, tá? No dia, acho que dia 20, né, que eu falei para vocês, onde nós vamos ter uma horinha aí, a gente pode fazer um bate-papo, pode fazer uma revisão, inclusive, para a prova sobre isso aqui, tá? E aí, depois, vocês terão a prova. Então, assim, eu estou à disposição para que vocês possam tirar dúvidas antes do dia 20, tá? E é isso. Nos vemos aí dia 20, então.
nas próximas disciplinas também nós teremos aí oportunidade de falar sobre anatomia das mamas, posicionamentos. Nós vamos ter oportunidade de voltar nessa questão do BIRATS, tá bom? Mas isso aqui é matéria para a prova. Então, estudem. Eu vou disponibilizar os slides para vocês darem uma olhadinha lá, tá? E na plataforma, bem como vídeo e alguns vídeos adicionais também que falem sobre os assuntos que nós tratamos hoje. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.